E hoje vocês estão nesse processo de implantação, de plantar igrejas, né? E eu acho que é o caminho natural e saudável para qualquer comunidade, né? Uhum. Ou você acha que isso é específico para algumas? Olha, eu acho que é específico para algumas. Ah, é? É. Assim, pensando de forma ideal, eu acho que toda a comunidade deveria implantar igreja. Mas pensando de forma prática, eu acho que nem todo pastor está pronto para implantar igreja. Uhum. Porque exige uma habilidade e uma experiência que extrapola a capacidade de cuidar de uma igreja local. Você precisa lidar, por exemplo, com confiança. Coisa tal que numa igreja local, por mais que você lide com confiança, as coisas estão debaixo das tuas asas, debaixo dos teus olhos. Entendi. E para lidar com confiança, você tem que lidar com preparo. Uhum. Para lidar com preparo, você vai ter que dedicar tempo para formar e forjar aqueles que vão liderar as outras igrejas, serem enviados. Ao mesmo tempo, você tem que confiar, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar. Então, é delegar, mas não delargar, né? Então, é uma série de habilidades que nem todo pastor local tem. E é óbvio que quando eu digo isso, eu estou pensando na múltipla forma do corpo de Cristo. É um dom específico, né? E não que seja um melhor dom, mas é uma habilidade, é um dom que é muito, eu diria, para alguns. Ok. Inclusive, por exemplo, a gente vê igrejas fenomenais como a Elevation Church, que a gente estava inclusive conversando hoje, né? A Elevation, a igreja do pastor Stephen Furtick, é uma igreja sensacional, mas ele mesmo se declara como não sendo um pastor implantador de igrejas. A própria Bethel, né? A própria Bethel. Que influenciou o mundo inteiro e não tem uma congregação da Bethel em cada centro. E é uma igreja pequena em Reading, uma cidade interiorana, enfim. Então, são chamados muito específicos, assim, e nós, como Onda Dura, cremos que Deus nos chamou para implantar igreja, mas é um desafio enorme. Eu diria que é muito mais saudável emocionalmente você ficar na sua cidade e cuidar da sua igreja. É mesmo. Desafio enorme. Quando eu estava lendo o Formador de Heróis, me veio assim uma ilustração, até pensando no Jesus Cop como movimento e tal, de que a organização, né, a igreja, o movimento, ele é como uma pessoa, né? Então, quando a pessoa nasce, o bebê ali, nos seus primeiros anos de vida, todo o esforço, todo o pensamento é como crescer, né? Uhum. A grande pergunta é essa, como crescer? Tu te leva no médico, mede, e aí o peso tá crescendo, tal, então tá tudo certo, porque o saudável é crescer. Uhum. Né? Então você vai estabelecendo as rotinas, né? O que come, o que faz para crescer. Aí chega na adolescência, você não tem mais essa preocupação, apesar de ainda estar crescendo. Porque as rotinas estão tão estabelecidas, né, que cresce naturalmente, né? E aí vai crescendo e agora a pergunta da adolescência é quem somos nós? Uhum. Para que eu tô aqui? Quais são minhas habilidades? Começa a se descobrir e já ensaiar ali uma missão de forma muito específica. E aí chega a vida adulta. E é interessante da vida adulta que você não cresce mais. Uhum. Né? Você não vê mais esse crescimento. Então, eu tenho 1,85, faz, sei lá, mais de 10 anos, tenho 1,85. Né? E aí a pergunta agora é como reproduzir, né? Uhum. Então, o Douglas tem 1,85 e vai ter 1,85 até o final, provavelmente até diminua, mas agora eu tenho mais 1 metro de Davi aqui pra cima e mais 1 metro de Luísa aqui pra cima. Então, agora eu cresci no outro, né? Então, eu acho tão saudável essa lógica, o que você falou, tem dons específicos para isso, mas esse período, né? E eu tenho visto isso no Jesus Cop. Então, a gente foi crescendo, hoje a gente tem 1 milhão em todas as plataformas, vamos dizer, né? Vamos analisar o movimento em si. Então, tem 1 milhão em todas as redes sociais, tá? Eu posso colocar uma meta, vamos chegar a 10 milhões? Vamos para a próxima placa do YouTube? Entendeu? Ou eu posso pensar, vamos investir em 10 líderes da nação para cada um ter 1 milhão? Sim. Né? Vamos plantar novos movimentos?
Entendeu? Talvez eu não alcance certo grupo, certa igreja no Brasil, né? Mas e se a gente levantasse, discipulasse alguém que vai alcançar esse grupo no Brasil? Exatamente. Mas aí eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento que aí sim é para todo mundo. Que é o que toda igreja deve ter algo para compartilhar com a nação e com o mundo. Com a igreja global, né? E inclusive eu diria que ela não deve ser precipitada em relação a isso. Por conta do quê? Por conta do período de crescimento. E o que eu vejo, por exemplo, e até volta e meia eu falo com alguns líderes em relação a isso, né? É que eles começam a igreja há um ano atrás e a primeira coisa que querem fazer é uma conferência. E conferência, né, até do termo, é conferir. Conferir o quê? Você não fez nada ainda. Um ano você nem... Não teve ninguém que saiu da tua igreja ainda. Exato. Não tem ainda dilemas e know-how para poder explicar e mostrar para os outros o que você está fazendo. E é óbvio que eu entendo a motivação santa, enfim, de promover uma conferência, coisa do tipo, mas eu percebo que existe um aceleramento exacerbado e fora de medida, desmedido com a realidade. Cada igreja, ministério, enfim, precisa ter uma leitura correta da estação em que está, para que possa focar naquilo que precisa ser focado. Por exemplo, uma igreja pequena. Cara, o pastor tem que saber o nome de todo mundo. Para mim, isso é uma regra. Ok. Agora, eu, como pastor de uma igreja de mais de 2.000 membros, como pastor presidente de uma rede de igrejas, meu irmão, eu vou apresentar filho lá que eu esqueço o nome e troco o nome. Apresento Luiz enquanto é Fernando o nome. Vou fazer casamento de pessoas de vez em quando, enfim, que eu não tô por dentro. Sim. Apesar de eu ter, obviamente, uma equipe pastoral que tá vivendo essa coisa de saber o nome, de estar próximo, visitando, aconselhando e assim por diante. Mas esse entendimento das estações. Aí o que eu percebo é o cara que vive ainda uma realidade ministerial pequena e quer, sei lá, chegar na hora do culto, subir no palco, pregar e ir embora para casa dele. Não, filho, tem que chegar 3 horas antes do culto, ajudar a arrumar a cadeira, suar, ir lá no banheiro, passar um papel debaixo do sovaco, trocar de camiseta para poder pregar depois do culto, ficar conversando com a galera e aí comer pizza e depois ir para casa, entende? Então, Entendi. Esse entendimento das estações do ministério é fundamental, né? Muito legal, muito legal. E eu acho, né, eu comecei esse raciocínio para chegar a essa conclusão, né? E eu acho que todos deveriam chegar a um tempo de reprodução. Como a gente, por exemplo, citou a Bethel, né? A Bethel, ainda que não seja uma igreja implantadora de igrejas, é uma igreja que reproduz no mundo todo. Ela, além de formar ministros que, enfim, tocam, influenciam a adoração no mundo todo, ela forma materiais, literatura, forma, enfim, diversas ferramentas. E o Jesus Culture, por exemplo, em Sacramento, uma igreja incrível que, né, nasceu a partir da Bethel, né? Isso é muito legal. Eu acho que esse é um desafio. E essa questão da plantação da igreja precisa ser ainda mais falada e valorizada, porque nada se compara a uma igreja nova, né? A força que ela tem evangelística, a força que ela tem, a leveza que ela tem, e não é por maldade que uma igreja de 15, 20 anos não tenha, é porque é natural. Agora, você tem várias famílias para cuidar e várias estruturas para lidar, né? Que aquela igreja inicial não tem. Então é tão importante que, em tempo todo, em cidades que já têm igrejas, estejam novas igrejas sendo plantadas, né? Com certeza. Essa vitalidade única, né? A paixão evangelística de uma igreja nova é incomparável. Incomparável. Você não pode nem cobrar isso de uma igreja com mais anos. Né? E até porque uma igreja com mais anos, ela tem que lidar com a manutenção, né? Sim. E a manutenção, por mais que ela não seja muito querida e desejada por muitos, ela é uma realidade inevitável. Sim. Enfim, o crente vai amadurecer, vai ter 10, 15 anos de caminhada e você vai precisar, depois de 15 anos, estar alimentando, suprindo ele de formas que lá no começo você não precisava fazer, né? Sim, sem dúvida.